a população, às vezes, não sabe diagnosticar um erro médico, né? Eu, por exemplo, também não sei. Tipo assim, isso deu erro médico? Porque como que a gente pode ficar sabendo? Como que a gente pode diagnosticar? Isso. A figura, por isso que a figura do especialista, do profissional que trabalha com isso é tão importante. Então, é lógico, mas basicamente existem algumas coisas que a gente pode observar. Por exemplo, os problemas que acontecem com o atendimento, né? Aquele negócio de você ficar jogado no corredor, esperando um atendimento, aquela situação de você precisar de um tratamento, isso acontece muito com as pessoas que estão grávidas, né, que precisam ali de um parto imediatamente. A gente observa também problemas que acabam acontecendo pela falta do próprio relacionamento, né? Então, você chega para ser atendido de madrugada num hospital, por exemplo, e o médico não atende você porque ele está descansando, ele está dormindo, né? Ou ele fica extremamente bravo quando isso acontece, é extremamente grosso porque você o acordou ou tirou ali da frente do jogo de futebol. São situações que acabam acontecendo, erros, né, que a gente observa também muito em questão de medicamentos, erros relacionados a cirurgias, erros relacionados a tratamentos. Então, na verdade, cada caso vai ser um caso que a gente precisa analisar com calma. Mas você, na qualidade de paciente, muitas vezes você consegue observar que existe algum problema que não foi ali bem desenvolvido, né, naquela atuação. Vamos deixar claro uma coisa, né? É importante lembrar, quando existe a questão do erro médico, ou erro do médico, vamos colocar assim, né, em alguma situação específica, a gente tem que lembrar que a responsabilidade desse profissional, a regra geral é que ela é subjetiva, né? Então, a gente tem que conseguir caracterizar o que a gente chama de negligência, de imprudência ou de imperícia, né, na modalidade culposa. Deixar bem claro isso, essa é a regra, né? E aí, lembra que o médico, o atuar do médico, a obrigação do médico não é de resultado, é uma obrigação de meio, ou seja, ele tem que empregar toda a habilidade dele, com todos os recursos que ele possui, para poder prestar um atendimento digno àquele paciente. Se o atendimento dele sai fora dessa linha de desdobramento previsível, é bem capaz que a gente tenha aí um problema que pode ser encarado como um erro do profissional ou um erro relacionado a essa questão do atendimento. E vale lembrar que isso pode ser cometido tanto por ação quanto por omissão. Em outras palavras, é o médico fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Ô, professor, fala pra gente o que fazer nesse caso, que às vezes muitas pessoas ficam perdidas, né? Caramba, quem que eu vou procurar? Será que foi erro médico? Não, aconteceu, porque na hora, muitas vezes, quando acontecem essas coisas, esses erros, não, mas é assim, vai melhorar. A pessoa fala, não, eu errei, né? Eu fiz errado. Então, o que a pessoa, o que ela tem que fazer, onde ela tem que ir? A primeira coisa importante, quando você se depara numa situação como essa, é que você precisa, ou antigamente era mais difícil, Liamara, a gente poder ter essa situação, mas hoje as pessoas têm, regra geral, um smartphone, né? Em que elas podem tirar fotos, filmar, enfim, esses atendimentos, essas situações todas. Então, isso talvez seja a primeira coisa, né? A partir do momento que você começa a vivenciar uma situação como essa, que você tem um problema como esse, é importante que você documente isso de alguma forma, né? Uma segunda coisa importante, lembrar que você tem uma ferramenta que é muito importante, é o chamado prontuário médico. O prontuário médico é um direito do paciente, né, ou do familiar em relação a fazer esse pedido. Então, vamos deixar claro uma coisa. É lógico que as pessoas, acontecem um problema, né, aconteceu o problema agora, a pessoa, na verdade, não vai conseguir resolver o problema agora. Não, essa não é a ideia. A ideia, na verdade, primeiro é você conseguir tratar a doença, tratar o problema, e quando isso já estiver numa situação, vamos dizer assim, mais calma, que as pessoas já saíram do risco, já saíram do perigo, já tem, aí sim analisar a situação para saber pelas consequências
se existe ou não a possibilidade de processar o médico. O senhor fala assim, pegar prontuário médico, fazer uma... Assim, na teoria parece ser muito fácil, mas na prática não é fácil, né? Porque os médicos, alguns, podem se recusar a dar esse prontuário, né, Então, médico. esse talvez seja o grande detalhe. O prontuário médico é um documento sigiloso, médico-paciente, mas é um direito do paciente. É um direito desse paciente, se for menor, por exemplo, ou incapaz, é um direito do representante legal desse paciente ter acesso ao prontuário médico. Então, o médico não pode se recusar a fornecer o prontuário. Mas, professor, e se o médico faz isso? E se ele se recusa a fornecer um prontuário? Então, o expediente que se toma geralmente é de fácil prosseguimento. Primeiro momento, você vai fazer um requerimento e vai fazer um protocolo desse requerimento. Uma carta com aviso de recebimento já resolveu o nosso problema. Tudo bem? Solicitando esse prontuário médico. Isso não foi entregue. Existe a possibilidade de você pedir uma ação de exibição de documentos, em que o juiz vai conceder essa ordem de exibição, porque a lei é clara em dizer que o prontuário médico é um documento de posse do paciente. Deixar bem claro isso, é direito do paciente ter o prontuário médico. Tanto que se o médico não faz um prontuário legível ou se recusa a fazer o prontuário médico, ele pode ser responsabilizado de maneira ética, né? Uma infração ética no Código de Ética Médica.